que os senhores prestassem atenção em alguns versículos que vamos ler. E como somos pessoas que estamos em busca da verdade, eu vou ler com vocês. Algumas pessoas não têm revelação do Evangelho. Quando Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, ele ainda não tinha as outras epístolas. Então, no processo, ele foi escrevendo de acordo com o que estava acontecendo aos Gálatas, ele escreveu a epístola aos Gálatas. No processo, de acordo com o que estava acontecendo em Éfeso, ele escreveu a epístola aos Efésios. Hoje, nós temos este compêndio, nós temos tudo junto. E podemos analisar o que estava acontecendo em várias cidades, fazer uma junção e avançar para a edificação. Então, quando a Bíblia e o Evangelho fala a respeito da vinda de Jesus, não fala em respeito à destruição da terra. Então, cabe a revelação para entender que ora a terra é o cosmos, ora a terra é a cidade habitada. Cabe entender que sol, lua, que viria de ser queimada, não era literal, era apenas uma linguagem de figura comum entre os judeus, como foi Deus falando no sonho com José que o sol e a lua ia se curvar perante ele. Só que a grande maioria dos crentes, e graças a Deus hoje já diminuiu bastante, haja visto este número que está aqui pelo YouTube, já entenderam que toda a Bíblia escrita pelos judeus e por nenhum brasileiro, ela é usada uma linguagem de figura. Então, o tema desta pérola da graça é o seguinte, eu acho que está aí na primeira agenda, por favor, Wagner. Se Jesus não veio, nenhum crente está salvo. Então, a igreja em graça, e algumas ainda não entenderam, que a volta de Jesus, do Filho do Homem, que quem disse que iria voltar não era o Cristo ressuscitado. Todas as referências que diz que quem iria voltar era o Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome, era Jesus de Nazaré. E nós não pertencemos a Jesus de Nazaré. Nós pertencemos ao ressuscitado. Isto já está entendido. Mas as igrejas que estão aí em graça dizem assim, uma vez salvo, salvo para... Mas se Jesus não veio, ninguém está salvo. Ué, mas da onde o senhor tirou isso? Vamos ler? Vamos? E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e depois disso vai passar séculos para vir o juízo. Então, depois que o homem morre, depois quer dizer quanto tempo? 2 séculos, 20. Esperar Jesus voltar na nuvem e ressuscitar todo mundo para julgar. O homem é julgado logo quando? Logo depois, disse Paulo. Assim, como os homens está ordenado morrerem uma vez só, depois de uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora, você vai ler, segura aí. Olha o que nós chamamos de revelação da graça de Deus. Por quê? Porque a passagem que você vai ler estava aqui há séculos. Mas como há um espírito de revelação entre nós, você vai ler agora e vai te ser revelado. Olha só. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de todos.
E muitos são todos? Mas não é isso ainda. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem aqui está aguardando Jesus para a salvação, diga amém. Então, como é que Paulo estava esperando? Ele disse, ele vai aparecer segunda vez para quem? Para quem aguarda ele para a salvação. Se ele não veio na segunda vez, ninguém está salvo então, porque eles estavam aguardando ele vir para serem salvos. Correto ou não correto? Correto. Então Paulo disse, nós só vamos ser salvos quando ele vir uma segunda vez. Significa que nós, hoje, em 2019, se ele não veio ainda, ninguém pode dizer salvo uma vez, salvo para sempre. É verdade. Porque Paulo disse, estamos esperando ele uma segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Estavam aguardando ou não estavam aguardando? Estavam. E quando é que foram salvos? Então. Entende? Quando nós pregamos, tem vários vídeos aí. Romanos capítulo 13, versículo 11. Leia aí. Desfrute. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ué, Romanos, Cristo já ressuscitou, a salvação não tinha sido concluída ainda? Ainda estava perto? Ou ela foi realizada na cruz? Paulo disse, não, a salvação completa, sotéria, o resgate, a redenção do nosso espírito que está preso neste corpo, ainda vai ser concretizada. Vamos ler? E digo... Não corre não, filho. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, aos romanos que estavam esperando o juízo do Filho do Homem que iria acontecer lá em Jerusalém. Com a queda do templo, Jesus iria reivindicar os espíritos que dormiam antes do ano 70. Na cruz do Calvário, Jesus expurgou os pecados. Jesus consumou a sua obra. Jesus pagou o preço. Jesus pagou tudo, rasgou o escrito de dívida, mas a salvação completa, a libertação da matéria, a libertação do Hades só aconteceria no juízo. Paulo disse, ela está perto. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação, disse Paulo, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ela não tinha sido concretizada? Não. Precisava ainda da redenção. O corpo ainda retinha o espírito lá no Hades. Por isso que Paulo disse, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Seremos quando? Quando esta salvação completa, esta sotéria do grego resgate, libertação, acontecesse. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Você vê quantos versículos eu mostro para confirmar? Leia isso aí. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que já herdaram a salvação? Quer dizer que não tem, vão ter ainda, é assim, pode me ensinar, eu não tenho vergonha não, filho.
de herdar, não herdaram ainda. E nós que passamos daquele evento, já herdamos. A salvação já nos foi dada. Nosso espírito não dorme mais. Nosso espírito não fica retido no túmulo. Quando Ele chamar, e cada um aqui tem a sua hora, cada um aqui será chamado quando cumprir o seu tempo. Quando Ele falar, Geraldo, o dia hoje, sai da festa e vem para casa, a minha salvação já está garantida. Eu não vou herdar, eu já herdei. E eles estavam antes do ano 70, antes do juízo. Agora, se Jesus não veio, ninguém herdou a salvação ainda. E o Senhor aprende isto como coisando. É só ler e pedir o Espírito Santo para entender. Se a epístola está sendo escrita antes do ano 70, significa que antes do ano 70 ninguém tinha herdado ainda a salvação, porque diz ão. Ão não é cão, ão é ão. Então, essa morte de dormir é o que todos eles sofriam antes do juízo de Cristo. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 24, versículo 29. Olha só. Logo, ó. Por favor, sei que vocês não vão voltar nunca mais aqui, mas que vocês vão ter que ler as verdades daqui, vocês vão ter que ler. Fecha a porta aí, não sai ninguém. Tiago, segura todo mundo aí, mete o porrete da graça, quem correr. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, é uma linguagem de figura, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Tem vários vídeos aí ensinando o que é isso. E os poderes dos céus serão abalados. 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Cristo ressuscitado, o Filho do Homem. E o Filho do Homem tinha um nome. Qual era o nome dele? Quem pertence a Jesus de Nazaré aqui, diga ui. Aí que tem alguém. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Tem vídeo específico sobre isso, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também vós. Vós quem? Vocês? Ou eles lá com Jesus lá? Isso todos já aprendemos, né? Assim também vós, quando virde todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso que ele falou é para a geração futura ou para os dias que ele estava vivendo? Como é que você não ensina isso? 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora olha o 36 que eles gostam de usar. 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como é que o Senhor diz que o juízo aconteceu no ano 70? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz
E o juízo diz respeito ao julgamento que aconteceu lá em Jerusalém quando o templo caiu. E está registrado na história que o templo em Jerusalém caiu no ano 70. E como é que o senhor explica que ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora? Muito simples. Uma mulher está grávida, o médico diz, é de 9 meses. Alguém sabe o dia e a hora? Hein? Mas de 9 meses não passa. Você conhece alguém que nasceu de 13 meses? Nossa, que menino lindo! Puxa, mas que grandão, quantos quilos? 18. Ui, que 18 quilos? É, nasceu de 13 meses. Então é bezerro. Abençoados. Quando ele disse, não sei o dia e nem a hora, é porque ele poderia vir a qualquer momento, mas seria dentro daquela geração. É verdade. Poderia ser de dia, poderia ser de noite, de madrugada, mas daquela geração não iria passar. Paulo está vivendo nesta geração aqui ou está vivendo também naquela? Também naquela. Mas os pastores não ensinam isto. E 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, vê se não está aí digita, por favor. Olha lá, olha isso aqui. Vou terminar aqui, porque já temos vários estudos sobre isso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar 20 séculos. O juízo em que o Filho do Homem viria contra Israel, no ano dos dias de Pedro, no ano 60 e pouco da era cristã, iria demorar ou já tinha chegado? Ali diz que já tinha chegado. A pergunta que eu faço aos senhores é, a casa de Deus em que Pedro se refere aqui, não era o templo que estava em pé lá em Jerusalém? Digo, uala! Meu irmão, e isto estava aí esse tempo todo? Não, escrevi hoje de manhã. Ora, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus chegou, disse Pedro, se preparem, porque não passará desta geração. Jesus não podia mentir, não era falso profeta. Ora, se primeiro vem por nós, os judeus, Pedro e os judeus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se refere então ao filho da perdição. Amados, conta fatos, não há verdade. Se Jesus não veio ainda, ninguém está salvo. Paulo disse, ele vai aparecer uma segunda vez para quem o aguarda para a salvação. Eu não estou aguardando para a salvação, porque eu já estou salvo. O juízo já aconteceu no templo, que era chamado pelos judeus da casa de Deus. Hoje, nada me separa do amor de Deus. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura. Estamos salvos para sempre.